Houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno, e por isso, os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje, nosso poder aumentou. A morte foi definida como inimiga a ser derrotada. Fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos de seu toque. Com isso, nós nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. Rubem Alves. Paliar. Abordagem inicial de cuidados paliativos na atenção primária à saúde. Tanto no mundo quanto no Brasil, devido ao envelhecimento populacional, há um crescente avanço de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, neoplasias e neurodegenerativas. Tais doenças geram um impacto grande nas taxas de mortalidade, ocasionando assim aumento nos custos do sistema de saúde dos países. Além disso, há uma oferta insuficiente de serviços aos pacientes que lidam com processos de terminalidade, como medicação para controle de dor, o que traz repercussão importante nos indicadores de qualidade de assistência, como de qualidade de morte. O Brasil é um país grandioso e possui mais de 200 milhões de pessoas. Grande parte de pacientes que possuem doenças crônicas no país podem se beneficiar de cuidados paliativos, que poderiam ser iniciados na atenção primária à saúde, à porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Por meio da coordenação do cuidado, da longitudinalidade e do vínculo com os usuários e seus familiares, a APS é um cenário rico e primordial na garantia de cuidados dignos às pessoas até o final de sua vida, mesmo que não haja cura da doença. No entanto, estima-se que menos de 1% das pessoas que morrem no Brasil recebem cuidados paliativos. Em pesquisas, o Brasil foi considerado um dos piores países para morrer entre 81 países estudados. Abordar aspectos relacionados à morte ainda é um grande desafio para educadores, principalmente nas nações ocidentais, tendo em vista que a morte está frequentemente associada a dor, sofrimento, castigo e não como uma etapa de desfecho do ciclo vital. Soma-se a este cenário o fato de que as discussões sobre cuidados paliativos ainda se encontram ausentes ou superficiais dentro da formação acadêmica. Não apenas a formação médica, mas de forma geral a educação em saúde capacita pouco seus profissionais em relação à abordagem de cuidados paliativos. As ações voltadas para os cuidados paliativos visam enfatizar a importância de se evitar internações hospitalares desnecessárias, considerando-se os custos para os sistemas de saúde, além de reforçar o respeito à dignidade do paciente. Mas, afinal, o que é cuidado paliativo? O conceito de cuidado paliativo pela Organização Mundial de Saúde é a promoção da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida e é realizado através da prevenção e alívio de sofrimento físico, psíquico, social e espiritual. A palavra paliativo é derivada do latim pallium, que representa o manto protetor utilizado pelos cavaleiros medievais contra as intempéries do caminho que percorriam. Então, paliar significa proteger. Mas se a doença ameaça a vida e não tem cura, como os profissionais de saúde protegem seus pacientes? Embora essas doenças sejam comuns, elas produzem sofrimentos únicos em cada indivíduo afetado por elas. Cada esfera desse sofrimento pode e deve ser abordada por aqueles que propõem sua vida a cuidar de pessoas e não apenas de doenças. Um dos maiores desafios para a aplicação de cuidados paliativos em todos os níveis de atenção em saúde é a identificação dos pacientes elegíveis. A avaliação holística e os cuidados paliativos devem ser iniciados precocemente e não apenas nas últimas semanas de vida. Por desconhecimento, muitos profissionais ainda vinculam cuidados paliativos com cuidados de final de vida e marcadamente para pacientes com câncer. Dessa forma, é interessante ter um guia que auxilie na identificação desses pacientes. O SPICT-BR, desenvolvido em 2010 na Inglaterra, é um score que consiste em uma lista de indicadores gerais de deterioração clínica e de indicadores de gravidade de doenças específicas, como as doenças cardiovasculares, renais, respiratórias, hepáticas, neoplasias, doenças neurológicas e demências e fragilidade. Para que haja indicação de cuidados paliativos, o paciente necessita pontuar pelo menos 2 ou mais dos indicadores gerais e um indicador específico. O SPICT-BR foi traduzido e validado para utilização em pacientes brasileiros em abril de 2016. É uma ferramenta que pode ser muito útil na avaliação dos pacientes por diversos profissionais
da equipe de estratégia de saúde da família, tanto nas consultas na unidade, como nas visitas domiciliares ou em atividades coletivas, como nos grupos de doenças crônicas. Após o reconhecimento dos pacientes elegíveis aos cuidados paliativos, é necessário planejar seu acompanhamento, bem como de suas famílias. Estamos falando, então, de desenvolver planos de cuidado individualizado e integral. Para isso, podemos nos utilizar da elaboração de um projeto terapêutico singular, o PTS. O conceito do PTS teve origem na área de saúde mental e possui como objetivo definir propostas de ações para o cuidado integral da pessoa, com base na diferente percepção dos profissionais da equipe sobre os diversos aspectos da vida do usuário. Assim, a partir de um diagnóstico, a equipe estabelece metas de curto, médio e longo prazo e um membro com melhor vínculo com o usuário negocia e pactua as metas. Essas metas são redefinidas com a avaliação do projeto com uma frequência determinada. Com isso, o PTS permite planejar, avaliar e aperfeiçoar a atividade de cuidado aos pacientes em situações mais complexas de saúde, podendo ser importante ferramenta na aplicação dos cuidados paliativos na APS. A primeira etapa do PTS é o diagnóstico. Nessa etapa, é essencial conhecer amplamente o paciente e sua família, não apenas ter o diagnóstico clínico da doença que lhe ameaça a vida, mas a experiência de adoecimento dele, sua rede de apoio, os aspectos emocionais, psicológicos e sociais que lhe cercam. Quando falamos em cuidados paliativos, nessa fase do PTS deve-se abordar as esferas de sofrimento dos pacientes. Para isso, pode-se utilizar o DAM, Diagrama de Abordagem Multidimensional, sugerido pela Agência Nacional de Cuidados Paliativos, já que é uma ferramenta mais visual e interativa que amplia a dimensão das discussões. Ele é dividido em 4 quadrantes, onde no centro estão as características do paciente nas respectivas dimensões: a dimensão física, a dimensão familiar, social, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Os sofrimentos identificados podem ser atuais e devem ser aliviados imediatamente ou futuros, devendo ser prevenidos. Nem sempre o sofrimento é do paciente, mas sim projeção do sofrimento da família e até mesmo da equipe. A próxima esfera compreende as atitudes a serem tomadas pela equipe diante dos sofrimentos identificados. Já na parte externa do diagrama, encontram-se objetivos a serem perseguidos. Dessa forma, para cada dimensão do sofrimento do DAM, busca-se identificar o paciente, reconhecer os sofrimentos e definir as atitudes da equipe perante cada um deles. Além disso, podemos associar outros instrumentos, como o ecomapa e o genograma, para qualificar ainda mais esse diagnóstico amplo e facilitar, inclusive, a integração na rede da assistência desse sujeito, com maior articulação entre os níveis da atenção à saúde. A segunda etapa do PTS consiste na definição de metas. Nessa etapa, a equipe de saúde trabalha com metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo e após a descrição da condição do paciente e levantamento dos pontos a serem abordados. Essas etapas devem ser negociadas com o sujeito do PTS e demais pessoas envolvidas em seu cuidado. Já a terceira etapa é a divisão da responsabilidade. Consiste na definição de tarefas de cada um da equipe multidisciplinar. Nessa etapa do PTS, é necessário eleger um profissional que será responsável pelo maior contato entre o paciente e a equipe de saúde, contribuindo para a continuidade da assistência, além da reavaliação e reformulação de ações do PTS. Já a quarta etapa é a reavaliação. É nesse momento onde a equipe verifica se as metas previamente traçadas estão sendo concluídas com êxito e o que precisa ser reformulado para ter melhor resposta. A periodicidade da reavaliação deve ser definida pela equipe. O vínculo construído com o paciente e família por cada membro da equipe trará mais riqueza de percepções e poderá contribuir para qualificar mais ainda o seu cuidado.
No PTS, cabe utilizar-se do NASF, o Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família, como profissionais colaboradores no cuidado ao paciente, além da rede de apoio dos usuários, sendo importante discussão desse projeto em reunião de equipe semanal. Nesse contexto, uma estratégia de avaliação do PTS é estabelecer como finalidade o conceito de qualidade de morte, relacionado a uma morte bem assistida e com bom controle dos sintomas dos sofrimentos, valorizando o que o paciente considera como uma boa morte e levando aquilo que ele fala como critérios para avaliação do PTS. A discussão sobre morte e terminalidade é sempre desafiadora. Nós, como humanidade, perdemos a capacidade de aprender com cada fase do ciclo da vida, incluindo o envelhecimento e o falecimento. Talvez, ao tornar os nossos olhares de profissionais de saúde mais atentos a essas fases, haja uma oferta de cuidado integral e respeitoso aos pacientes em todas elas. O objetivo desse trabalho é que você tenha aprendido como reconhecer os pacientes elegíveis aos cuidados paliativos e consiga iniciar um plano de acompanhamento deles na sua prática diária. Lembre-se, há sempre o que se fazer, mesmo quando não há como se curar.